Vamos lá, irmãos. Do verso 38 ao 42, 5 versos. E logo depois do sermão nós vamos ter a celebração da ceia. Vamos lá. O texto vai dizer o seguinte: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, lendo a Tua palavra. Tivemos um momento maravilhoso aqui, Senhor, de cantar canções que exaltam a Tua obra e a necessidade do homem de perdão, de arrependimento. Ó Senhor, somos a Ti grato por tamanho benefício de estarmos aqui juntos e sendo a igreja, o mistério revelado, Senhor. E nós fazemos parte, ó Deus, tendo Tu como cabeça. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ser grato pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser grato por esse cerimonial que mais adiante iremos celebrar. Que nunca saia das nossas mentes a representação desse cerimonial. Ajuda-nos, Senhor, que as nossas mentes agora, nesse momento, estejam cativas, Senhor, em direção a entender e compreender as verdades desse texto, que seja relevante para cada um de nós. Abençoe-me mais uma vez, Senhor, no abrir e fechar dos meus lábios, que o Teu Espírito Santo fale através de mim. Eu te suplico e te rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com piadinha aí, né? Irmãos, é a última porção do capítulo 10. E olha que interessante. No começo do capítulo 10, Jesus levanta 70 discípulos. E diz para eles: vão lá, preguem o evangelho, curem pessoas. E nós vimos que essa turma toda foi e voltou, e o Senhor trouxe o ensinamento necessário para nós. Depois, o Senhor se encontra com um escriba, não é? E ele faz uma pergunta que para nós seria muito fácil de responder, se nós não tivéssemos aqui no domingo para entender que às vezes o óbvio não necessariamente tem que ser uma resposta para aquilo que é óbvio. Jesus entendeu o que é que estava por trás daquela pergunta, e o Senhor inverte aquela pergunta, e em vez de focar no próximo, foca naquele que estava perguntando quem era o próximo. Aí agora Jesus fala de duas mulheres, Marta e Maria. Meus irmãos, eu penso que esse texto aqui, ele é muito voltado para nós cristãos, muito direcionado para nós cristãos, muito mais do que para um ímpio. Não que não seja para ímpio também. A palavra de Deus é tanto para crente como para descrente. Mas por que eu estou dizendo que é mais direcionada para cristão? Porque essas duas mulheres que aparecem aí, quando nós vamos lá para João capítulo 11, capítulo 12, nos dá a certeza que as duas, né, são crentes, as duas creram em Cristo, as duas entregaram as suas vidas a Cristo, as duas. Se entende, né, como uma família, Marta, Maria, irmã de Lázaro. Se você for lá em João 11, 12, você vai perceber isso. É isso que eu argumento em dizer que é uma palavra assim, direcionada a priori para cristão, para ter cuidado com a sua vida de cristianismo. Teve um tempo aqui que eu fiquei batendo nessa tecla. Que tecla? Essa tecla que eu vou tocar aqui hoje de novo. Você olha para o texto aí, ó, e o que vai permear esse texto aí, nada mais é do que ativismo versus devoção. Ativismo versus devoção. É isso aqui que vai imperar esse pequeno texto aqui, certo?
Como é que eu divido esse texto? Vamos lá. De forma simples e óbvia. Verso 38, a recepção. Jesus chegando aí, certo? Verso 39, a despreocupação, ou alguém que não está preocupada. Aí o verso 40 já é a preocupada, né? Aí você já pode fazer o link aí, quem é a despreocupada e quem é a preocupada. E verso 41, 42, a exortação de Jesus, certo? E é bom que se perceba uma exortação confrontadora, mas cheia de amor, que Jesus faz para essas duas mulheres. Então vamos lá. Verso 1, ou verso 38 do nosso texto aqui. Então o tema da mensagem aqui você poderia colocar assim, certo? Ativismo versus devoção. Que é muito fácil nós sermos ativistas. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. A ideia parece aqui, lendo o texto, bem rápido, é de que vinha Jesus com seus discípulos. Jesus está caminhando para morrer, meus irmãos. Ele está indo para Jerusalém, está indo para morrer. Beleza? E aí o texto parece que dá a ideia de que ele entra sozinho na casa. Não é, ó? Na aldeia, melhor dizendo. Indo eles, está no plural, de caminho. Aí não diz entraram, né? Diz entrou numa aldeia. E essa aldeia, quando nós lemos lá João 11, João 12, a gente vai entender que era Betânia. Era um lugarejo chamado Betânia. Lugar onde morava Marta, Maria e Lázaro. E quando nós lemos lá João, a gente vai entender, vamos lá, para ficar mais fácil dos irmãos perceber aqui o raciocínio, de que os discípulos entraram na casa com ele. Abra aí, João. Capítulo 12, parece uma cena parecida. Ó. Capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceu-lhe um jantar. Marta servia. E Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então, Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o traíra, objetou. Então, por esse texto aqui, né, que começa falando também que dá a ideia que só está fazendo um jantar só para Jesus, quando segue o texto, a gente vê que os discípulos estavam ali quando o João coloca lá que Judas se manifesta ali no meio, né, desse ato de agradecimento, de adoração de Maria, a Maria desse texto de hoje, né, faz com Jesus. Por que é interessante nós entendermos isso? Porque isso aí é o contexto local para a gente entender essa preocupação da Marta, certo? Então volta para o texto aí, a recepção. Estão indo eles de caminho, e pelo texto que eu li, a gente entende que não só Jesus entrou, mas os discípulos com ele. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Marta, se você ler o capítulo 11 de João, e o 12 como eu li, você vai entender que é Marta, a mesma Marta, irmã de Maria e irmã de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Aí sim, depois dessa recepção, aparece, né, uma segunda personagem, que é a Maria. Aí o verso 39 vai nos dar aqui a ideia de como foi a recepção agora da Maria. Aí o texto vai dizer: tinha esta uma irmã, Marta, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se ao pé de Jesus, ouvia a sua palavra. Presta atenção, ouvia a sua palavra. Nós lemos lá em João capítulo 12, que a Maria, quando ela aparece de novo, envolvida num ambiente caseiro, ela vai estar de novo aos pés de Jesus. Lá a gente viu, ela quebrou um vaso de alabastros e lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Essa mesma Maria aqui, ela faz isso. E se você olhar em João capítulo 11, verso 32, se não me engano, vai dizer que mais uma vez ela está aos pés de Jesus chorando, né, por causa da morte do
irmão dela. Ela está num momento difícil, né? E ela ora. E depois Jesus vai ressuscitar o irmão dela, o Lázaro. Então perceba, Maria, ela tem essa percepção de necessidade de estar com o Senhor. Então, nessa primeira aparição dela aqui para nós, ela dá a ideia que ela tem desejo de aprender com o Senhor. Quando ela faz o mesmo ato lá em João 32, ela chora, mas confiando que Deus tem poder na pessoa de Cristo para ressuscitar o irmão dela. E no texto de João 12, que nós lemos agora há pouco, dá a entender a forma de adoração que ela faz ao Senhor, de agradecer ao Senhor em dar um bem precioso para ela, para o Senhor. O que é que a gente pode destacar aqui com essa ação que eu chamo de devoção da Maria? Pelo menos 4 coisas. A primeira coisa, Maria foi receptiva. Maria, por ser receptiva, ela mostrou qual era a prioridade. E essa prioridade, ela está associada, amarrada à comunhão e dependência de Jesus. Então Maria, quando se aproxima de Jesus, essa recepção que ela faz com Jesus, que isso torna como prioridade, é porque ela entende a necessidade de comunhão e total dependência de Jesus. E meus irmãos, isso que Maria está vivendo é o que todo cristão tem que viver todos os dias, daquilo que se chama cristianismo, uma vida cristã, uma vida protestante, uma vida de crente. Ela tem que ser pautada nesses princípios aqui. Uma receptividade que seja prioridade, por causa da comunhão e da dependência. Por que que ela deu prioridade? Por que que ela foi receptiva a isso? Porque ela entendia a necessidade de comunhão com Jesus e dependência. Isso eu chamo de devoção. A verdadeira devoção tem que nos fazer pensar e querer viver essas verdades aqui, meus irmãos. Ser receptiva com o Senhor na questão de colocá-lo como prioridade em nossas vidas. Para que, em hipótese alguma, a gente perca a comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele, que a gente torne claro para todos, que é uma dependência nossa. Nós precisamos depender disso. Da comunhão com Cristo. E ela mostra isso nesse ato. O ato dela se aproximar, se assentar, em algumas versões vai dizer aquedar-se, é a ideia dela reconhecer quem está ali é o próprio Cristo e um grande professor, um grande mestre. Que na cultura era mais ou menos isso que acontecia. Quando alguém era reconhecido como mestre, as pessoas se debruçavam diante deles. Essa é a verdadeira devoção que o Senhor quer de cada um de nós. Não é um sentimentalismo, é algo racional. Isso aqui, meus irmãos, ser receptivo, colocar como prioridade a entender a comunhão e a dependência de Jesus, isso é algo que a gente tem que entender. Não é sentir, não, é entender. Os nossos sentimentos por si só nos enganam. Eu já falei isso em outros sermões. Quantas vezes nós somos enganados pelo que nós sentimos? Mas se a gente entender aquilo que é, no caso, que vai dar vida a gente, qualquer coisa que venha depois disso vai ser explicável. Então, essa mulher, todas as vezes que ela se apresenta nos textos aqui, ela sempre coloca isso, uma prioridade de comunhão, de dependência de Jesus. Isso, meus irmãos, demonstra que essa mulher tinha sabedoria e discernimento. Por que eu digo sabedoria e discernimento? Porque Jesus, quando vai exortar Marta, ele vai dizer no finalzinho: Maria escolheu a boa parte. O último verso: Maria escolheu a boa parte, qual não lhe será tirada. Para escolher exige sabedoria, para escolher exige discernimento, as duas coisas. Às vezes nós temos sabedoria, sabemos o que temos que fazer, mas fazemos na hora errada. Aí faltou discernimento. Discernimento. São duas coisas que nós precisamos
trabalhar isso em nosso coração. Se eu e você vivemos uma vida de devoção ao Senhor, sendo receptivo, dando prioridade à comunhão com Ele e total dependência dEle, nós seremos sábios e saberemos discernir aquilo que nós temos que escolher. E no caso aqui, escolher entre o quê? Escolher entre fazer alguma coisa e estar diante de Jesus. O texto aqui não está dizendo que Marta está completamente errada. Não. Porque nós vimos no começo do capítulo 10 o Senhor mandando os discípulos fazerem um serviço. O problema é quando a gente perde o foco daquele que mandou fazer o serviço. Então está aí, meus irmãos, é a grande diferença. Quando você perde o foco daquele que mandou você fazer um serviço, e aquele que mandou você fazer um serviço, ele vai estar sempre direcionando você para aquele serviço. Por isso você jamais pode tirar os olhos dele. Você tem que ter comunhão com ele e total dependência dele para fazer o serviço, da qual ele manda que você faça. Se você tirar o foco dele, deixa de ser devoção e passa a ser ativismo. Você começa a se vangloriar pelo que você faz, não por aquele que mandou você fazer. Paulo disse, se for para me gloriarei em Cristo, nele. Entendeu? Então fica muito fácil, meus irmãos, perceber quando é que eu deixei de ter uma vida devota e passei a ter uma vida de ativismo, de superatividades, de super serviços. Marta, ela percebeu, ou Maria, ela percebeu que a devoção era mais importante naquele momento ali com Jesus. Por isso ela foi aos pés de Jesus. E isso torna ela uma mulher sábia e cheia de discernimento. Repito, porque o Senhor Jesus diz que ela escolheu a boa parte. Ela estava servindo também. Ela estava fazendo a vontade de Deus. Quer que nós estejamos sempre submissos a Ele, dependentes dEle. É isso que eu chamo de uma pessoa despreocupada. Uma pessoa despreocupada com a sua vida cristã é uma pessoa que tem prioridade, é uma pessoa que tem comunhão, é uma pessoa que tem dependência de Jesus. É uma pessoa que consegue discernir pela sabedoria que lhe foi dada. O contrário é a Marta. Então lá vem a Marta aí, ó. Olhe como é diferente. Marta não olhou para Jesus. Ela olhou para onde? Para o serviço. Ela tirou os olhos de Jesus. Ela ficou olhando para o serviço. E olhe que absurdo. Quando ela vai olhar para Jesus, olha o que é que ela faz. Ela quer mandar em Jesus. Ela quer dizer a Jesus como é que tem que ser feito o serviço. Olha aí, ó. Vamos primeiro para a queixa dela. Ou vamos primeiro para a realidade dela. Na mesma casa. Está lá, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída e em muitos serviços. Olha aí, meus irmãos. Distraída em muitos serviços. Totalmente ansiosa, agitada e ocupada. Ansiosa, agitada e ocupada. Alguém poderia dizer assim, mas Jesus está sendo injusto com ela. Ela está sendo uma boa anfitriã. Ela está fazendo o melhor para o mestre. Olha que contradição, né, irmãos? Ela está dando o melhor dela para o mestre. Só que se a gente considerar algumas questões aqui, por exemplo, quando nós olhamos lá Jesus enviando os 70, ele envia os 70 e manda avisar que ele vai chegar depois. Sempre vai acontecer isso. Jesus, quando vai para um lugar, ele manda avisar que ele está chegando. Provavelmente aconteceu isso aqui. Jesus mandou alguém para avisar que ele ia com a comitiva, para não chegar assim de repente. Porque pensa aqui, dos nossos padrões mesmos aqui, na nossa cultura. Ninguém vai chegar na casa de uma pessoa
para querer jantar lá, levando mais 12 ou 13 sem avisar. Concorda comigo? Ninguém faria isso, né? E pelos textos que a gente vê aqui, quando nós lemos João e tudo mais, a ideia é de que Jesus sempre mandava avisar. E pelo texto de João a gente viu, no mínimo, eram 13 pessoas vindo com Jesus, chegando na casa, sem contar Marta, Maria e talvez Lázaro estivesse aqui. O texto não cita, mas talvez ele estivesse aqui, não é? Então, no mínimo, 15 pessoas aí. Então, Marta, talvez, a ansiedade dela, como diz o texto aqui, a distração dela é se preocupar com os mínimos detalhes, sabe? Os mínimos detalhes, para ver se estava tudo funcionando. O comentário diz assim, para ver se o suco estava realmente adocicado no ponto, ver se aquele frango estava realmente frito no ponto, aquelas coisas detalhistas. No coração dela, ela está fazendo com o maior desejo, com o maior amor a Jesus. Só que isso fez ela tirar a percepção, ou seja, ela não foi sábia e nem teve discernimento para entender qual era a melhor parte de ter Jesus na casa dela. Ela entendeu que a melhor parte de ter Jesus na casa dela era ela fazer uma comida bem feita e no ponto para ele gostar. Maria não. Entendeu que era ter ele. Maria entendeu que não era fazer as coisas por ele, era estar com ele. E na vida da gente é assim. A gente tem que estar com o Senhor para depois fazer o que o Senhor quer. Depois de estar com o Senhor de novo e fazer o que o Senhor quer. É sempre assim. A partir do momento que a gente tira os olhos dele, nós vamos ser como uma Marta, distraída e com muitos serviços. Eu fui de uma igreja de que, hoje eu entendo, na época eu já entendia, por isso que eu saí de lá, que a igreja era uma igreja superativista. Todo mundo tinha função. E olha que lástima. É uma verdade que se encontra aqui também. Era tanto serviço que se dizia que era serviço, ministério, para Deus, que o que as pessoas menos faziam era ler Bíblia e orar. Ler Bíblia e orar. Onde é que eu me coloco na posição de Maria com Jesus? Eu tenho Jesus aqui, homem, para eu chegar perto dele? Onde é que Jesus está? Quem estava aqui na EBD ontem, soube. Jesus está aqui, na palavra. Então, eu mostro a minha dependência, a minha comunhão com o Senhor quando eu me debruço em cima dela. E nessa igreja que eu frequentava, a gente não tinha tempo, porque era tanta coisa para fazer. Era culto de homens na segunda, era culto de casais na terça, aí era o culto normal da igreja, todo mundo tinha que ir. Quinta-feira, reunião não sei de que, de macrocélula. Sexta-feira, era não sei o que mais. Sábado, emendava. De segunda a segunda, segunda a segunda. Entendeu? E o que menos as pessoas faziam era orar e ler a Bíblia. Superativismo. Tanto que essa igreja hoje se rachou em vários pedaços, cheia de escândalo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas viveram ativismo achando que era um cristianismo, achando que era o evangelho. Evangelho não sobrevive sem estar em comunhão, sem estar na total dependência do Senhor. Está aqui um texto para deixar isso claro. Não dá para sobreviver, você vai viver angustiado. Vai sofrer como essa mulher estava sofrendo. Meus irmãos, sofrimento é inevitável. Nós vamos sofrer. Mas a Bíblia mostra que é melhor sofrer por fidelidade do que por infidelidade. É muito melhor. Então, Marta aqui, ela mostra a realidade de muitos cristãos hoje, que batem no peito e dizem que são cristãos pelo que fazem, não pelo Deus que eles conhecem, que eles têm comunhão, que eles dependem. E pessoas, quando chegam nesse nível aqui, eles vão dizer assim: rapaz, se eu morrer, acabou o negócio aqui. Esses detalhes aí que vai denunciando. A pessoa colocou o serviço no lugar daquele que merece toda a honra e toda a glória. Idolatrou o serviço, vive em função do serviço. Uma pessoa chegou para minha esposa e disse assim: agora eu me encontrei numa igreja. Porque eu cheguei numa igreja e o pastor
perguntou o que eu sabia fazer, eu disse que sabia fazer isso, ele me colocou no ministério disso aqui. Você já ouviu falar de igreja? Tem o ministério da cozinha, o ministério dos porteiros, o ministério dos obreiros, o ministério do pessoal que fica olhando se tem demônio demais do que o normal, para dar um alerta e tal. Aí é todo mundo ocupado, todo mundo ocupado. Aí você pergunta um infeliz desse aí, abre aí a Bíblia em tal livro, ele não sabe nem onde é. Mas se der a cartilha que a igreja deu para ele, que ele tem que seguir os passos, porque é o serviço para o Senhor, ele sabe tudo. Grande engano, meus irmãos. Muitos desses nem convertidos são e pensam que são. Marta eu entendo que era. Por isso que eu digo. Há perigo para nós dentro da igreja. Às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa do jeito que Deus quer. A gente não está fazendo. Meus irmãos, Deus quando manda fazer uma coisa, Ele não diz assim, vai e vira as costas e vai embora, não. Ele vai e está ali, ó. É como na sua vida de trabalho. Né? Você está lá responsável por um setor, mas você tem alguém sobre você que está sempre ali supervisionando. Você não pode fazer nada sem estar ligado com um cara lá. E no cristianismo é do mesmo jeito. A gente não pode fazer nada sem estar com noção de dependência de Cristo. E isso não tem como ser dependente sem ter comunhão. E não tem como ter comunhão se eu não priorizar. Se eu não for receptivo como Maria foi e Marta não. E o absurdo é esse, ó. Depois de Marta, né, o autor Lucas demonstrar que Marta andava distraída em muito serviço, aí diz que ela se aproxima do Senhor e ela diz o quê? É aquilo que eu disse, olha aí a desgraça que é quando você perde o foco daquilo que é prioridade. Você não tem noção do que você pode estar fazendo com Deus. Olha aí o que é que ela vai dizer, ó. Olha aí, ó. Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajuda. Isso aqui é uma oração da Marta. É uma oração da Marta. Entendeu? Ela está colocando Jesus numa situação de como se ela fosse a Toda-Poderosa. É porque as letras são frias. A gente não consegue perceber como é que estava a visão, a fala, né? A fisionomia, a face da Marta quando ela falou isso e que entonação ela falou. Mas a ideia parece que é mais ou menos isso. Senhor, não te importa não? Não está vendo isso aí não? Aí Jesus lá olhando para ela. Não está vendo isso aí não, Jesus? A minha irmã não está fazendo nada. Rapaz, isso aqui eu escuto quase todo dia lá em casa. Quando é a Débora diz assim, pai, você não está vendo não? O Tiago aí? O Tiago aí não vai fazer nada não? É só que eu vou fazer as coisas? Aí eu digo o quê? Eu fico zangadão. E eu não sou nem Deus. Eu fico zangadão e digo assim, eu te perguntei alguma coisa? Faz o que eu estou mandando. Com ele é outra coisa. Do mesmo jeito ele vira depois. E a Débora? E a Débora? Você não está vendo a Débora aí não? Te perguntei alguma coisa? Perguntei nada, vai e faz. Eu fico imaginando Deus. A gente trata Deus desse jeito também, irmão. Está aqui Marta tratando. Está vendo não? Olha a minha irmã aí, eu fico imaginando ela correndo da cozinha, botando a mesa aqui, ajeitando uma coisa, e a Mara lá, ó, a Maria lá, ó, e na cabeça dela, mulher preguiçosa. Tem vergonha, rapaz, preguiçosa. Aí quer envergonhar a irmã na frente de Jesus. Aí vai e diz isso aí, né, ó. Senhor, não te importas de que a minha irmã, se fosse nosso dia mesmo, para ser bem literal, essa lesada aí, deixar o serviço sozinha aqui, em algumas traduções a ideia parece de que ela estava fazendo, ajudando a dar os últimos detalhes, aí quando ela viu Jesus chegando, ela correu para Jesus. Diz-lhe que ela me ajude, olha aí a ordem dela. Diz aí para ela me ajudar, diz aí para ela me ajudar. Diga aí para ela fazer o serviço que eu estou fazendo. Me diga, se essa fala de Marta não é uma fala de alguém que está convicto, que está fazendo a coisa certa, que está sendo produtiva. Enquanto Maria era receptiva, ela era produtiva. Ela estava produzindo. Na perspectiva do mundo, a Marta que é a boa. A Maria que é a ruim. Mas no reino espiritual a coisa é diferente. Como eu disse, a recriminação que o Senhor vai fazer agora a ela, não é pelo serviço em si que ela estava fazendo. Como eu disse, Jesus tinha acabado de mandar um monte de gente e evangelizar, e é cheio de ordem para a gente servir, fazer as coisas.
O problema é que ela estava com foco errado. Entendeu? Ela deixou de olhar para aquilo que é prioridade. Aí quando ela fala isso, a resposta de Jesus para essa mulher tão pré-ocupada. Pré-ocupada é a ideia de que você está fazendo alguma coisa, né, antes de tudo. Pré-ocupada. Você está sempre ocupada. E no caso aqui desse contexto, ela tinha que entender quem estava ali diante dela era o Senhor, Jesus Cristo. E que ele estava indo para morrer. Era uma oportunidade única. Valia mais do que qualquer outra coisa. Maria sacou. Ela não. E pela pergunta dela, ela estava se achando. E achava que Jesus ia dizer assim: realmente, Maria, você, toda vida que você me encontra, você fica nos meus pés, você é muito preguiçosa. A sua irmã aí está tempo de morrer. Vai ajudar a sua irmã? Não, Jesus não diz isso. O que Jesus diz aí? Ó? Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta. E a ideia é uma... Não é o pastor Iranildo falando com os filhos dele, é Jesus, ó. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Olha aí, ó, com muitas coisas. Jesus não disse que ela está errada em fazer as coisas. Jesus disse que ela está muito preocupada, né? Muito ansiosa. Mas uma só é necessária. Pronto, aí aqui tem várias percepções. O que é que Jesus está querendo dizer? Mais uma só é necessária. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus está falando assim: não precisava você fazer esse banquete todinho aí não. Vários tipos de arroz, vários tipos de feijão, vários tipos de macarrão, vários tipos de sobremesa, vários tipos de suco, com adoçante e sem adoçante. Não, só bastava um pratozinho, feijão, arroz, um pedacinho de bife, um copinho de suco. Estava bom demais, Marta. Aí você teria o tempo todinho para estar aqui comigo, como a sua irmã está aqui aos meus pés, tendo comunhão comigo, se colocando como total dependência de mim. Era só isso, Marcos. Não precisava fazer esse negócio todo aí, não. Aí outros vão dizer, não, o que Jesus está dizendo aí, quando ele fala isso, mas uma só é necessária. É a ideia de estar com Ele. De estar com Ele. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? Que a gente não pode passar um dia sem estar aos pés do Senhor, tendo comunhão com Ele, mostrando a nossa total dependência dEle. E como é que a gente faz isso hoje? É responsabilidade de cada cristão. Isso vai muito naquilo que nós estamos aprendendo na quarta-feira. A importância de estudar a Bíblia. Você como cristão, você tem que ter o seu momento devocional. Você tem que ter um momento de estar aos pés do Senhor, aqui, aos pés do Senhor, aos pés da palavra, e ouvir a Ele. Isso aqui é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que uma hora extra no seu trabalho. É melhor do que qualquer promoção que você possa querer ter. Se qualquer coisa que você está almejando fazer, e que você entende que é Deus que está direcionando você, mas se nessa busca de fazer essas coisas, seja crescer na carreira profissional, seja casar, seja mudar de casa, seja mudar de emprego, seja o que for, se isso te faz perder o foco, ou seja, se isso te faz perder o tempo de devoção à palavra de Deus, de estar com Ele, se isso te impede de estar na comunhão dos irmãos, de assistir culto, de estar na comunhão da igreja, você tem que pensar se isso vale a pena. Tem que pensar. Essa percepção aqui desse texto, ela é muito prática para as nossas vidas. Você vai receber aí um pedido, um anúncio de um novo emprego. Então você que está aqui na Igreja Bíblica Monte Sião, você vai receber uma proposta de emprego. Essa proposta de emprego vai te fazer ganhar mais? Vai. Agora, onde é esse emprego? É noutra cidade. Nessa outra cidade, vai ter uma igreja como essa aqui, que você se alimenta da palavra? Você tem que analisar tudo isso. Ou então, você dessa igreja, vou receber uma promoção agora. Eu vou agora ser gerente regional da empresa. Eu não preciso sair aqui
de Fortaleza, pastor. Mas agora eu vou ter mais serviço. Infelizmente, eu só vou poder vir um culto sim, de domingo um culto não. Na semana é impossível. Eu só vou poder vir num culto sim, no culto não. Preste atenção. De repente, você está com muitos afazeres e está perdendo a comunhão. Aí alguém pode dizer assim, não, mas a igreja sou eu. Não é o templo, todo mundo está junto. São as duas coisas, uma coisa não anula a outra. Você é o que é na igreja, pelo que você faz no particular. Você é o que é no particular, por aquilo que você escuta e aprende na igreja. Não dá para saber onde começa. Entendeu? Não dá para saber onde começa e onde termina. Um precisa do outro. Então Jesus olha para essa mulher e diz, ó, você está com superatividades. Mas só uma coisa é necessária. O que adianta? Você ganhar o mundo inteiro, e ganhar o mundo inteiro, entenda, tudo aquilo que o mundo pode proporcionar para você, a tão sonhada liberdade econômica, seja o que for de bom, se você perde a prioridade de Cristo, se você perde a percepção de quem é Cristo, se você perde a comunhão com Cristo, se você perde a noção de dependência de Cristo. O que adianta? Se você for crente, o seu cristianismo vai ser o mais desprezível. Você vai ser um eterno meninão, um anão que não cresce. Se você for ímpio, é pior ainda. Você não vai se voltar para Cristo porque acha que é salvo, e aí você morre, ou então Jesus volta e você é surpreendido em dizer, nunca tive comunhão com você, você nunca dependeu de mim, agora não tem mais jeito. Entendeu, irmãos? Quando Jesus responde isso, ele vai deixar transparecer de fato que Maria estava correta na sua escolha. Porque ele joga na cara, com muito amor, com muito zelo, mais um confronto. Ele joga aquela que na visão de Marta era uma preguiçosa, uma insensível, para dizer que não, ela que foi a sábia, teve discernimento para escolher a boa parte. Olha o que ele vai dizer aí, ó. Maria escolheu a boa parte. Por que Maria escolheu a boa parte? Porque ela estava em comunhão com Cristo. Porque ela se sentia dependente de Cristo. Então, a pergunta é, como é que eu sou bem-sucedido naquilo que Deus pede para eu fazer? E o serviço que Deus pede para nós fazermos não é resumido só ao eclesiástico. Deus te chamou para ser um gerente, um médico, uma médica, um advogado, um administrador. É um serviço para Ele. Mas isso não quer dizer que você não tem que continuar dependendo dEle e tendo comunhão com Ele para exercer esse serviço com alegria e com gratidão. Não confundindo. Que você não é escravo desse serviço. Você é escravo de Jesus. E você faz o que Ele manda. Então não é o serviço que te importa, é Cristo que te importa. E quando vem para dentro da categoria de igreja, eclesiologia, mais ainda. Mais ainda. O meu pastoreio, qualquer um desses que foram levantados, que vão aqui trabalhar definitivamente, vai se abraçar, né? A função com o nome, com o título, né? Vão entender que nós precisamos sempre depender do Senhor. Eu preciso estudar? Preciso. Eu preciso pregar? Preciso. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso ter minha comunhão com o Senhor. Eu preciso me sentir totalmente dependente dEle. Eu não posso achar, porque eu já tenho tanto tempo pregando, porque eu tenho um curso, uma formação, que eu não preciso mais ter comunhão com Ele, que eu não preciso mais me sentir dependente dEle, eu já posso andar com as minhas próprias pernas. Não vai dar certo na igreja e não vai dar certo se você tem o seu emprego e acha que esse serviço você não precisa mais da comunhão do Senhor e nem se mostrar totalmente dependente dEle. O sábio, ele vai permanecer colocando a prioridade naquilo que é prioridade. Ele vai ter discernimento naquilo que ele vai olhar na perspectiva do mundo, isso é bênção. Isso vai agregar valor na perspectiva do mundo. Mas
o discernimento que o Senhor me dá, é perigoso para mim. Isso pode me afastar do Senhor. Isso pode me colocar na situação de eu me achar autodependente. É a maior desgraça na vida de qualquer cristão, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Eu vou encerrar, meus irmãos, que nós temos a ceia. Eu vou encerrar fazendo algumas aplicações. Para ficar bem claro para os irmãos. Isso é que é graça do Senhor. Graça para Marta, graça para Maria. Graça para Marta, para ela reconhecer que ela só faz aquilo que ela está fazendo porque a graça de Deus está sobre a vida dela. Graça para Marta, para ela entender que a repreensão do Senhor é porque o Senhor ama ela. Então, a graça reinava em ambos os corações, tanto de Marta como de Maria. Mas cada uma mostrava os efeitos da graça em diferentes momentos e de diferentes maneiras. Podemos nos envolver demais com coisas secundárias, assim como Marta fez. Precisamos ser uma Maria, uma adoradora, uma verdadeira devota a Deus. Mas também temos que ser como Marta, no sentido de servir. O problema dela aqui foi perder o foco de Cristo e olhar mais para o serviço. Mas o Senhor nos chama para servir. Devemos primeiro ser uma Maria e depois ser uma Marta. Entendeu? As duas coisas andam junto aqui. A gente tem que ser Maria, estar perto do Senhor, se sentir totalmente dependente dele, mas servir. Servir com alegria. Uma representa o contemplativo, que é a Maria. A outra, o estilo ativo do caráter cristão. As duas coisas têm que se envolver. Uma igreja cheia de Maria será talvez tão mal quanto uma igreja cheia de Marta. Se a igreja for só de pessoas fazendo as coisas, como a que eu citei, que eu participei, é um desastre. Mas também, se for só com Maria, só devota, eu vou só orar, eu não vou fazer mais nada, não quero sair aqui da presença do Senhor, também tem problema. Eu penso que aqui o Senhor chama atenção para as duas coisas, em especial mais para a devoção. Mas que o serviço, ele é necessário. Passa a ser errado quando se torna um fim. Que aí a gente chama de ativismo, né? Eu vou porque eu vou fazer isso aqui. Não sei nem por que eu faço. E algo interessante aqui para você guardar. Ó. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Cristo. João 15:5 vai dizer assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não lhe poderia ser tirada. Ela sabia, vamos entender assim, que nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de serviço vive o homem, mas sim do que a boca do Senhor fala. E as coisas mais fáceis de nos fazer não dar prioridade àquilo que seria necessário para nós, ou seja, comunhão com o Senhor e total dependência dEle, são coisas boas, como por exemplo, nossa família, nossos negócios, nossos chamados diários, nossos assuntos domésticos, nossa interação com a sociedade. A gente justifica, às vezes, uma negligência nossa no nosso devocional, porque eu não tenho tempo, né? O Senhor me colocou para fazer aquela obra ali, ou o Senhor me colocou naquele trabalho ali, eu tenho que tal. E a gente vai. Normalmente é isso. Coisas boas que nos fazem perder o foco. O que Marta estava fazendo é coisa boa, comida. E era um desejo bom de alimentar aquele pessoal todinho. Mas ela perdeu o foco. E foi recriminada por isso. Lucros, prazeres são muito caros, se para obtê-los deixamos de lado nossa leitura da Bíblia, nosso devocional, o nosso cuidado em entender a palavra de Deus. Aquilo que nós estamos fazendo na quarta-feira. A importância de estudar a Bíblia, olhar e dizer, Deus quer falar comigo. Lembra de sábado, ontem? Como é que Deus fala hoje? Através do Filho. Onde está o Filho? Na sua palavra. Então pronto, é aqui que eu tenho comunhão. É aqui que eu coloco a minha total dependência. E se assim eu fizer, eu estarei ouvindo do Senhor. João, Maria, Raimundo, você escolheu a boa parte. Então que o Senhor faça você compreender
como é que está a sua vida hoje de cristianismo. 2 textos muito interessantes que o Senhor colocou para nós aqui, 2 porções. Quem éramos ali, na parábola do samaritano? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aqui, quem sou eu aqui? Como eu estou vivendo? Como Marta ou como Maria? Como Maria ou como Marta? Pense aí você, com seus botões, e que Deus possa nos dar graça